Olá, muito bom dia. Aqui estamos uma vez mais, você e eu, Pastor Aguinaldo, pastor da Comunidade de Fé, Igreja Presbiteriana do Jardim Regina, Pirituba, São Paulo. Estamos aqui para continuarmos o nosso estudo da Bíblia Sagrada, né? Esse livro belo, maravilhoso, porém não raro de difícil compreensão, né? Hoje nós continuaremos o nosso estudo sobre o livro do Gênesis, bem no seu início, quando fala sobre a criação do paraíso, a criação da humanidade, né? Hoje, entretanto, eu gostaria de um tempinho para dizer que nós dedicamos esta reflexão, esse estudo ao nosso irmão e querido Altair, irmão nosso de fé, diácono da Igreja Presbiteriana de Perus, aqui em São Paulo, né, que foi vitimado por um acidente de trânsito essa noite. E o Senhor, nesse momento, o Senhor Deus, que formou todas as coisas, o seu Senhor, a quem ele professava fé, né, deve certamente estar nesse momento recebendo no paraíso celestial com seus braços abertos. Peço ainda que você e eu possamos interceder pela família, a esposa Silvana, as filhas Winnie e Marilise, que ficam com seus corações entristecidos e muito saudosos pela partida do esposo querido e do pai tão bom que foi. Portanto, uma vez mais, iremos ao final desta reflexão orar, você e eu juntos, pela recebida do Altair, perdão, no céu, e também pelo consolo da família que fica, tá bom? Continuando então, nós iremos hoje falar sobre a criação conforme o livro do Gênesis. Eu quero lembrar aqui uma afirmativa que fiz no nosso último encontro, a saber, qual era ela? O autor do livro do Gênesis, né, sob a inspiração de Deus, ele estava menos preocupado em explicar em detalhes como Deus criou o mundo e muito mais preocupado em encontrar uma resposta, solução para os problemas dos dias em que ele vivia. Ou seja, dias aqueles que, digamos assim, estavam há milhares de anos depois do tempo em que Deus criou o mundo. Em outras palavras, ele olha para o mundo à sua volta, para o seu contexto vivencial, e inconformado com a situação caótica em que as coisas estavam, tanto na relação Deus-homem, ser humano com ser humano, o homem com a mulher, o homem e mulher consigo mesmo, o homem e a mulher com a natureza, né? Ele olha para esse mundo caótico e ele, então, inspirado por Deus, ele busca uma pergunta, ele interroga por que de todo aquele caos, e aí ele mesmo, insisto, inspirado por Deus, começa a dar respostas a si mesmo e às pessoas que estavam ao redor dele para a situação que não apenas ele, mas todos eles viam e viviam aquele momento, né? Antes da gente continuar, como combinamos, né, na nossa primeira reflexão, eu lerei uma pequena parte da Bíblia Sagrada, não lerei todos os capítulos 2 e 3, capítulos estes nos quais nós basearemos a nossa reflexão hoje, mas lerei só o iniciozinho
do capítulo 2 do livro do Gênesis, né? Que diz assim, capítulo 2, versos de 1 a 3. E foram concluídos o céu e a terra e suas multidões. No sétimo dia, Deus tinha terminado toda a sua obra. E no sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia Deus descansou de toda a sua obra criadora. Esta é a história da criação do céu e da terra. Pois bem, palavra do Senhor. Nessa busca de respostas, né, como dissemos, para o caos que ele via ao seu redor, né, ele começa a pensar, e então o Espírito de Deus vem ao encontro do espírito do narrador do livro do Gênesis, e ele então começa a sentir de Deus, digamos assim, como que um encontro do Espírito de Deus com o espírito desse narrador, para ele poder tentar entender, tentar encontrar razões para todo aquele mundo desencontrado ao redor dele. Aqui no capítulo 2, né, já, digamos assim, um pouco mais para frente, ele vê, diferentemente dos seus dias, que na narrativa da construção daquele mundo por parte de Deus, mais especificamente na construção do paraíso, por exemplo, muitas coisas eram diferentes daquelas que ele via nos seus dias. Uma delas, que era diferente, a mulher já não era dominada mais pelo homem, mas a mulher era a sua companheira, amiga, igual ao homem. É o que diz os versos 22 a 24. Bem diferente do que acontecia na relação entre homem e mulher nos seus dias, uma relação de dominação, uma relação de subserviência por parte da mulher, né? Uma relação que não parece que eles, nem ele, nem o homem, nem a mulher, se sentiam bem, principalmente a mulher, em viver uma coisa assim. E na visão que ele tem de Deus, na inspiração que ele tem de Deus, mais ainda, a terra que nos seus dias era desértica, pobre em água e, portanto, em vegetação, ela, nessa visão que ele tem de Deus, nessa inspiração que ele tem de Deus, a terra produz árvores e frutos em abundância. Ela não é deserta, ou, quando muito, ela não produz espinhos e cardos, como diz a linguagem do autor da narrativa. O trabalho, na visão do narrador, é exaustivo, ele dói, ele machuca. Na visão, entretanto, na inspiração que ele tem de Deus, do mundo das origens, o trabalho não é algo opressor, mas é algo leve, é algo libertador, é algo prazeroso. Assim diz o verso 10 a 14 do capítulo 2. Os animais, estes, diferentemente do que acontece nos seus dias, em que o ser humano, o homem e a mulher, eles são necessários encontrar maneiras de se proteger, porque parece que há uma inimizade entre o ser humano e as feras do campo. Na inspiração que ele tem dos dias das origens, não é assim. Ali, no paraíso, homens e animais não são inimigos.
É o que diz o verso 19, o verso 20. Deus, lá naquele mundo, no início de tudo, é amigo do homem e da mulher. Deus não está distante, como parecia estar distante do homem e da mulher dos dias do narrador. Parece que Deus havia esquecido da humanidade. Diferentemente era, segundo a visão, a inspiração do narrador dos tempos da origem, lá Deus estava próximo do homem e ele, mais ainda, gostava de prosear todos os dias com o homem e a mulher. É o que diz o capítulo 3, verso 8 do livro do Gênesis. Ou seja, numa palavra somente, havia uma harmonia total naquele tempo das origens. O oposto do que o narrador vê acontecer nos seus dias. Mas, a partir dessa visão, a partir dessa inspiração, ele se pergunta, mas se é assim que era ou que deveria ser, então, por que as coisas não são desse jeito? Quem por acaso seria o responsável por tudo isso? E ele conclui com uma palavra: só pode ser o pecado, a desobediência, o pecado original. Numa linguagem estranha para nós hoje, homens e mulheres do século XXI, entretanto extremamente realista para os seus contemporâneos, ele diz que os seus ancestrais, ao comerem o fruto da árvore proibida, introduziram o mal no mundo. Para aqueles homens e mulheres daqueles dias, a árvore, ela representava a sabedoria que guia o homem e a mulher no mundo. A árvore era um símbolo dessa sabedoria. Se você quiser verificar, pode ir ao livro dos Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 3, verso 18, e verá lá. A sabedoria são como árvores de vida para os que colhem dela. Felizes são os que dela retêm. Dessa maneira, para o narrador, nessa linguagem simbólica, o comer da árvore proibida representava a desobediência humana da lei de Deus. O homem, a partir de então, usando uma linguagem, uma fala de Agostinho, de Santo Agostinho, muitas centenas de anos depois, o homem passa, a partir dessa desobediência, a não mais olhar para Deus, mas ele está curvado em si. Ele se curva em si. Ele é o seu próprio Deus. Ele passa a ser o seu próprio critério moral. Portanto, ele julga a si mesmo, não mais é Deus quem o julga. Mas por que eles abandonaram aquela vida paradisíaca? Qual a razão? Onde, seguindo as leis de Deus, não desobedecendo, tudo iria bem com eles. Quem foi que os induziu? Quem os incitou a fazer isso? Foi por liberdade, por vontade própria? Segundo a linguagem do narrador, ali no iniciozinho do capítulo 3 do livro do Gênesis, o responsável foi a serpente. Você pode se perguntar, nossa, mas que coisa sem sentido, uma serpente, uma cobra, induzir os seres humanos, os primeiros seres humanos a pecar, a desobedecer a Deus? Pois é uma linguagem que para nós é um pouco difícil compreender, né? Esse formato, essa forma de falar. Mas para aquelas pessoas daqueles dias isso fazia muito sentido. A serpente,
por assim dizer, para os homens e as mulheres daqueles dias e daquela região, era um símbolo, né? A serpente era um símbolo da religião dos vizinhos hebreus, os seus vizinhos cananeus que habitavam na terra de Canaã. Povo cuja religião, cujo culto era centrado em rituais orgiásticos, sem necessariamente um compromisso ético com a vida. Na visão do autor, do narrador do livro do Gênesis, os seus vizinhos cananeus, o culto deles era centrado na precisão do ritual litúrgico. E pouco preocupado eles eram em dar prosseguimento na vida com uma ética condizente com o seu culto. Ele vê, então, os seus irmãos e irmãs, hebreus e hebreias, facilmente sendo atraídos por esse culto. E aí ele vê nessa atração uma contrariedade às leis de Deus. A serpente simboliza este culto e a atração dos seus irmãos por essa religião simboliza uma contrariedade às leis de Deus. Para o autor hebreu, portanto, essa era a raiz do pecado original, do mal no meio do povo. Assim, o autor, nessa reflexão, pretende que os seus irmãos e irmãs, eles, ao falar com eles, ao contar essa história, eles repensem toda a sua vida. Porque uma vez repensando a sua vida, se arrependendo daquilo que eles estavam fazendo e se voltando para o Deus das origens, o Deus dos seus pais, tudo o mais ao seu redor se modificaria. O mundo poderia ser diferente. Eles e elas, se não andassem atrás da serpente, mas se voltassem para as leis de Deus, então Deus mudaria a vida, a sorte deles. Numa palavra, o narrador tem em mente que o erro de Adão e Eva, um homem e uma mulher, nossos ancestrais do narrador e dos seus irmãos e irmãs. O erro deles foi ter transgredido a lei de Deus. Talvez esse seja também o nosso erro hoje em dia, pelo caos que permeia na sociedade em que a gente está inserido. Talvez esta seja a mensagem principal do narrador. Voltem-se para Deus. No próximo encontro, nós falaremos um pouco mais sobre essa solução que o autor propõe. Então, até a próxima quarta-feira na nossa reflexão. Nesse momento, eu gostaria de, como disse no início, convidar você para a gente orar brevemente e hoje, especialmente, intercedendo pela família enlutada da nossa irmã Silvana, Winnie e Marilise. Oremos. Pai de amor e de imensas misericórdias, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco ainda hoje, pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia. Nos fala, Pai, também por toda a natureza criada, como diz lá no Salmo 19.
Senhor, obrigado por falar conosco nesta manhã, mais uma vez, pela leitura e reflexão da tua palavra. E ainda, Senhor, queremos nesta manhã, semelhantemente, Pai, ao narrador do livro do Gênesis que não entendia muito das dores, do caos que passava nos seus dias, nós, hoje, as nossas irmãs Silvana, Marilise, Winnie e todos nós não entendemos, Senhor, essa dor que a gente passa. Senhor, suplicamos nessa hora o teu conforto, o teu consolo, a tua presença sobre a vida das nossas queridas irmãs. Senhor, consola o coração destas irmãs e neste momento, Senhor, receba nos céus, nos teus braços, o nosso irmão Altair. Nós oramos em o nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e até a próxima quinta-feira. Fica com Deus.